3 impressoras iguais trabalhando ao mesmo tempo e com capacidade máxima de impressão imprimem certa quantidade Q de folhas em 4 horas de trabalho ininterrupto. Sendo assim, ou seja, no segundo cenário, para a impressão da terça parte da quantidade Q de folhas, por apenas 2 dessas impressoras nas mesmas condições de trabalho, o tempo estimado é de quanto? Então a pergunta do problema é o tempo que a gente quer. No segundo cenário, vamos separar todos os dados, a gente tem algumas colunas aí. Então nós temos a coluna de impressora. Essas impressoras farão um trabalho. Nós temos uma coluna de quantidade, que eu vou chamar de QTDE, para abreviar. Lembrando que essa quantidade é imprimir, é o verbo, é a ação. Então, imprimir. Nós temos também a outra coluna, que são as horas, uma coluna de tempo, então horas. E aqui nessa coluna de impressoras, a gente pode até colocar para facilitar nosso raciocínio, que é o trabalho. Colocar força de trabalho. Conforme você vai resolvendo exercícios, você não vai precisar anotar essas coisas e vai ficar mais simples para você fazer as comparações. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que separar todos os dados. Separando os dados, nós vamos ter 3 impressoras iguais, então são 3, trabalhando ao mesmo tempo e com capacidade máxima de impressão, imprimem certa quantidade Q de folhas em 4 horas de trabalho ininterrupto. Agora o segundo cenário, sendo assim, para a impressão da terça parte da quantidade Q de folhas, ou seja, antes imprimia Q, agora vai imprimir a terça parte ou Q sobre 3. Por apenas 2 dessas impressoras, ou seja, eram 3, agora serão 2. Nas mesmas condições de trabalho, o tempo estimado é de quanto? Então nós temos a coluna do tempo, que são as horas. Então quer dizer que a nossa coluna de referência são as horas, é essa daqui. Então vamos anotar aqui a referência. Nós temos aí 2 variáveis, a variável que a gente não sabe que é o t, que é o que a gente quer, a pergunta do problema, e a variável de quantidade. Não precisa adotar uma base, não precisa fazer nada. O que a gente tem que olhar é a coluna de referência e agora comparar os dados, ou melhor, comparar as colunas para ver se as colunas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos esconder os valores para que você não seja tentado a olhar e comparar os números. Não precisa olhar os números, é só comparar as colunas, ok? Então vamos lá. Quanto mais horas eu tiver para imprimir, então quanto mais horas eu tenho disponível, quanto mais tempo eu tenho disponível, eu vou imprimir mais ou menos quantidade. Quanto mais horas disponíveis, eu vou imprimir mais quantidade. Agora a gente vai comparar a coluna de horas com a coluna das impressoras ou da força de trabalho. Quanto mais tempo eu tenho disponível, eu vou precisar de mais ou menos força de trabalho. Ou melhor, eu vou precisar de mais ou menos impressoras. Quanto mais tempo eu tenho disponível, eu não estou preocupado em fazer rápido. Eu posso fazer com o tempo que quiser, porque eu tenho muitas horas disponíveis. Ou seja, eu não preciso de tanta força de trabalho, eu não preciso de tantas impressoras. Então a coluna de horas em relação ao número de impressoras, elas são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, e a coluna de horas, ou melhor, a coluna de tempo, em relação à quantidade de impressão, são diretamente proporcionais, porque quanto mais horas eu tenho disponível, maior será a quantidade de folhas impressas. E a gente não precisou olhar para os números, então agora a gente vai voltar com os números e fazer agora o próximo passo, que é o seguinte, vamos fazer todas essas colunas virarem frações. Então vai ficar primeira coluna de referência, que é 4 sobre t, igual às 2 outras colunas. Primeira coluna de quantidade ou de impressora, tanto faz. O que você tem que prestar atenção é na direção das setas. Então, quantidade é só copiar. Então, vai ficar Q dividido por Q sobre 3, vezes a outra coluna, que é de impressoras. Mas perceba que a seta está invertida, então vai ser 2 sobre 3.
Agora a gente continua fazendo as continhas, então vai ficar 4 sobre t igual a... Aqui é uma divisão de frações, mantém a primeira, ou melhor, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre q, vezes a terceira fração, que é só copiar, 2 vezes 3. Agora a gente vai fazer as simplificações, porque vai ajudar bastante nas contas. Então, ó, não vai precisar da quantidade, porque, ó, dá uma olhada. Esse q, a gente simplifica com esse q e sobrou 1 e 1. Esse 3 a gente simplifica com esse 3, que sobrou 1 e 1. E pronto, agora é só continuar fazendo as continhas. 4 sobre t igual a 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Multiplicando cruzado, t vezes 2, 2t, igual a 4 vezes 1. t é igual a 4 vezes 1, que dá 4, dividido por 2, que estava multiplicando e passou dividindo, então 4 dividido por 2, então t é igual a 2 horas. 2 horas é a pergunta do problema. E 2 horas está na alternativa C, então letra C é o gabarito da questão.